Olá, eu sou Rodrigo Carpati e o podcast de hoje vai falar sobre circuito interno de televisão, o famoso CFTV. Então, todo condomínio tem esse circuito. As pessoas muitas vezes confundem esse circuito interno como informação interna para verificações de praxe. Então, que horas ligam para a portaria e questionam que horas que minha esposa saiu, que horas que a moça que trabalha em casa saiu. A Lei Municipal 13541, de 24 de março de 2003, é uma lei municipal aqui em São Paulo, decretada pela então prefeita Marta Suplicy, e diz o seguinte: nos ambientes internos ou externos controlados por câmeras de vídeo deverão ser afixadas placas com os seguintes dizeres: o ambiente está sendo filmado, as imagens gravadas são confidenciais e protegidas nos termos da lei. Então, além da obrigatoriedade de informar os locais no ambiente onde as gravações são realizadas, o objetivo delas não é, como já disse anteriormente, uma divulgação indiscriminada. Lembrando que nesse momento nós temos em vigência em nosso país a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, onde as imagens também são incluídas como dados e não podem ser divulgadas indiscriminadamente. A gente tem situações que realmente são importantes que as imagens sejam divulgadas. Por exemplo, num caso policial, numa situação de um roubo, de furto, mas quando a autoridade policial estiver no local, ela precisa apresentar um requerimento para que essas imagens sejam liberadas. Se a pessoa quer utilizar uma determinada imagem e se essa não expor outras pessoas, o condomínio deve preparar um termo dizendo que aquelas imagens elas são confidenciais e só podem ser utilizadas para o fim que se destinam. Por exemplo, se for algo que seja realmente necessário, importante para fazer prova num processo. Tivemos um caso emblemático há uns anos atrás, onde um conflito condominial, um uso indiscriminado de determinada área gerou conflitos, e essas imagens mostrando aquele condômino em situação de beligerância, de briga, foi divulgada inclusive para a empresa que ele trabalhava. Isso acarretou na demissão e depois aquela pessoa que usou essa imagem, teve acesso através do condomínio, foi processada por danos morais, perdeu, e o condomínio também foi condenado. Então o condomínio tem que tomar muito cuidado para saber que imagens devem e como devem ser divulgadas. Até mesmo a batida de um carro na garagem, as câmeras não se prestam para verificar situações corriqueiras, elas se prestam para trazer segurança. Eventualmente uma batida do carro pode ser verificada em loco para que aquela pessoa que teve seu carro abaloado possa saber quem bateu, mas se aquela imagem deve ou não ser divulgada, a princípio não, salvo se requisitada por escrito, tiver autorização daquele condomínio, mediante a assinatura de um termo, um termo que isente o condomínio de responsabilidade, impondo algumas situações, um crime que ocorreu dentro do condomínio, uma situação muito grave. Oriento que essas imagens só sejam divulgadas mediante requisição de autoridade judicial ou policial por escrito, porque infelizmente essas imagens podem ser vazadas, isso pode ir para a imprensa ou pode prejudicar as pessoas, e com certeza isso gera responsabilidade civil pela divulgação. Bom, chegamos ao final desse podcast, espero que você tenha aproveitado. Não deixe de nos seguir nos nossos canais para que você possa acompanhar os podcasts. Até breve.